Oi, gente. Hoje eu trouxe um assunto para a gente conversar, que é um assunto assim, que à primeira vista é simples de entender, mas é bem difícil de aplicar. O soltar. A gente que estuda espiritualidade, autodesenvolvimento, a gente sempre escuta o soltar. Não, solta para o universo, soltando as coisas que as coisas funcionam, mas esse soltar, quando é aquele assunto que pega a gente, sabe? Ou aquela dificuldade, ou aquele desejo que a gente quer muito, é difícil de aplicar. É difícil. Então, assim, eu trouxe aqui algumas reflexões na minha experiência mesmo com o soltar, de bastante tempo já, tá, gente? Porque a gente começa a estudar a espiritualidade, vai passando os anos, os anos, e tem coisa que a gente. Assuntos que a gente viu de primeiro momento ali, que passa 5 anos, a gente tá revendo aquele mesmo assunto, dizendo, uai, acho que eu não tinha entendido direito. Então, vamos, assim, te ajudar, sabe? Quem entender um pouquinho mais, trazer pra gente ouvir. O que seria o soltar? Para melhor entendimento, soltar é o oposto de controle. Então, a gente, quando tenta ter o controle sobre as circunstâncias, sobre as coisas, sobre o que nos acontece, ou as consequências do que a gente está fazendo, a gente está mantendo o controle. Soltar é o oposto. É justamente a habilidade de você ter ações claras e soltar o resultado. Descansar, confiando que aquilo vai florescer, aquilo vai dar certo, aquilo vai vingar. É muito importante a gente entender o soltar, não apenas saber o que significa, mas entender aplicando na nossa vida, porque o universo, a vida, funciona na fluidez. Sempre que ela, por exemplo, você não tem como segurar algo que naturalmente está em movimento. Se você segura, aquilo paralisa. Então você se vê na estagnação, você se vê com tudo amarrado e você sabe que você está num momento em que você fica, nossa, minha vida nada vai dar certo, nada acontece. É justamente esse ato de tentar segurar algo que é fluido. A gente sabe que existem alguns assuntos que a gente sabe, a gente entende, mas a gente não aprendeu a nível de ser aquele conhecimento, de ter uma unificação, ou seja, virar um hábito, você agir e ser natural para você essa ação. É aqui que um saber vira conhecimento, porque está sendo aplicado, está sendo posto em prática na nossa vida. Para começar a viver o soltar, a gente tem que, primeiramente, valorizar o aspecto da fé. Essa fé é uma confiança. Então, neste momento, é o lugar onde você entende que existe algo acima, que tudo vê, tudo sabe, que é o aspecto da inteligência da vida. Então, você pode ter fé na vida, você pode ter fé em Deus, você pode ter fé no universo, entende? Na inteligência infinita que rege tudo isso aqui. Então, é importante você ter clareza em que você está cooperando com algo maior. Se você olhar a natureza, ela está aí funcionando, com seus ciclos, com seu equilíbrio. A gente vê que tudo na natureza se complementa, sabe, seu lugar. Na verdade, se você olhar para a natureza, parece que só a gente, ser humano, é que não se encaixa muito bem nisso aí. Porque tá todo mundo vivendo aquele ciclo, entendendo os ciclos da vida, hora de se recolher, hora de agir, hora de. Entendeu? Os animais, as plantas, tudo nesse universo, tudo nesse planeta, na verdade, tá ali vivendo algo que caminha junto. E a gente vai na contramão, o ser humano. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque o nosso natural também seria estar nessa fluidez, né, com esse ciclo de vida. Só que o que aconteceu com a gente é que ao invés de a gente soltar, a gente quer tomar o controle. É aí que as coisas começam a dar errado. Então vamos lá, até aqui a gente sabe que soltar é o oposto de tomar o controle de coisas que a gente não pode controlar, a gente tenta controlar, né? Que o controle é uma ilusão. A gente sabe que o universo funciona numa fluidez
E a gente sabe também que a gente precisa ter fé que existe algo a mais, regendo tudo isso aqui, que a gente não precisa se preocupar em tentar tomar o controle de algo que não nos pertence. Tá, Nerissa, até aqui eu entendi, mas eu não consigo aplicar isso na minha vida. Calma, gente, eu também não sabia aplicar isso na minha vida. Esse conhecimento maravilhoso, mas eu dizia assim, tá, mas a minha vida não funciona. Não funciona pra mim, eu a única. Vamos lá. Eu separei 3 momentos ou 3 aspectos da nossa vida pra gente esmiuçar o assunto do saltar. No primeiro momento, a gente vai pensar nos momentos de dificuldade. No segundo momento, a gente vai imaginar aquele desejo que a gente quer realizar e não consegue. E o terceiro momento são práticas diárias, coisas do dia a dia que a gente está segurando e não sabe. Eu separei em 3, mas a boa notícia é que se você conseguir entender e aplicar um, você entende os outros 2 e vai se tornando assim um conjunto natural, tá? Então, para a gente ter esse entendimento macro, a gente vai separar nesses aspectos para a gente ir colocando em prática na nossa vida. Vamos para o primeiro momento. O momento das temidas dificuldades. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dívida, quando a gente tem um problema com alguém. Dificuldade na vida, gente. Se você pensar direitinho aí, tem 2 ou 3 dificuldades acontecendo agora na sua vida. A primeira coisa que você tem que pensar, quando você se vê numa narrativa de dificuldade, seja ela qual for, é você se colocar como uma terceira pessoa olhando aquela dificuldade e você indagar, assim. Não precisa esperar uma resposta na hora, tá, gente? Porque geralmente tá muito subentendido lá dentro do nosso inconsciente. Mas o fato de você perguntar assim: o que é que eu tô tentando controlar nessa situação? Qual resultado eu estou apegada que aconteça? Porque para mim só serve esse jeitinho aqui porque eu não tenho criatividade, eu não tenho a infinita sabedoria do universo para saber que eu tenho mais milhares de opções, mas para mim só essa aqui ia funcionar. Então, o meu apego aqui que eu tô segurando essa situação seria exatamente para o quê? O que é que eu queria que acontecesse? Entende? Então, se você só pergunta assim, do jeitinho que você preferir, escrevendo, ou numa meditação, ou numa oração, entende? Solta pra vida essa perguntinha. Feito isso, você precisa retirar esse assunto da sua cabeça. Porque assim, você vai ficar pensando no problema, dorme pensando nele, acorda pensando nele, vai pensando, vai pensando. Então, como é que a gente tiraria esse problema da nossa cabeça? Eu vou trazer aqui a forma como eu faço, tá? Que fica aí como uma sugestão, mas vocês podem encontrar, lógico, a versão de vocês, né? Eu tenho aqui essa caixinha. Eu já trouxe essa caixinha em outro vídeo, tá? Mas ela é a caixinha para mim que representa o soltar dificuldades. Tá vendo tudo isso aqui? Isso aqui são os probleminhas que ficam rondando a minha cabeça. Eu sei que isso aqui eu não posso resolver. Eu não sei resolver sozinha. Então eu anoto no papelzinho. Eu já deixo aqui bem próximo a mim, na gavetinha aqui, uns papeizinhos assim, sabe? Eu já deixo cortadinho, assim, tudo bonitinho. Porque eu anoto o problema e coloco dentro dessa caixinha. Isso é uma forma de tirar esse problema da minha mente e entregar para quem realmente sabe resolver. Sou eu? Não, é Deus. A vida, o universo, como você preferir chamar. Para mim, eu chamo de Deus. Então, os probleminhas que estão aqui não são mais meus, são de Deus, que sabe resolver. Então, isso é uma prática simplificada do soltar, em que você vai soltar algo que está na sua mente e entrega. E esse é o soltar. É uma forma materializada de aplicar o soltar. Então, percebe que um simples ato de você escrever algo que está incomodando na sua mente e entregar para uma força maior que você tem certeza que sabe resolver, porque, vamos lá, tá vendo de cima, você tá vivendo, então tem emoção envolvida, tem uma visão horizontal que você só enxerga à sua frente, no máximo o lado, mas você não consegue
perceber muitas outras opções, muitas outras alternativas, você não consegue perceber isso sozinha. Então, quando você segura uma situação e você já julga que é uma dificuldade, que é um problema, é porque você está se fechando para possíveis soluções. Porque, gente, olha só, as coisinhas que eu escrevo aqui nessa caixa e entrego, eu tenho um costume de a cada 3 meses ou 6 meses eu volto e leio. E tem coisa que simplesmente eu faço, gente, o que foi que aconteceu com aquilo? Eu tento puxar na memória, gente, como foi que aquilo se resolveu. Muitas coisinhas aqui se resolveu que eu nem percebi. Teve, inclusive, problemas que eu já tive com pessoas, que eu anotei aqui, e a pessoa sumiu. Uma pessoa que tinha problema comigo, que eu tava tendo sempre ali um desafeto ali, uma coisa, e a pessoa sumiu, como se tivesse parado de ligar para aquele probleminha que a gente tinha, sabe? E aí foi, sumiu a pessoa. E tem uns que eu sei que acontece, que eu faço, gente, graças a Deus, lógico, né? Porque tem situações e situações. A gente não precisa julgar, tá? É o que tiver te incomodando. Se for uma coisinha bobinha, anota ali. Tem coisa que, inclusive, eu anoto que é questão de saúde até. Ah, eu tô me incomodando com isso aqui, e está tirando minha paz, e escrevo, e digo, pai, né? Porque eu trato assim, pai, por favor, vê isso aí, porque eu não sei fazer sozinha. Entrego. E aquilo some, aquilo se dissolve, aquilo, as pessoas somem, problemas se evaporam. Então, é um ato de soltar. Bem assim, palpável, materializado, né? Não é mais aquele aspecto, ai, vamos soltar para o universo. Tá, mas como? Tá aí uma opção. Vamos para o segundo aspecto, que é quando a gente tem um desejo. E sim, é muito bom você ter sonhos, planos e desejar as coisas, mas quantas vezes nossos desejos não se tornaram algo que incomodava? Sabe? Ó, eu já tive momentos da minha vida que eu queria tanto uma coisa que depois aquela coisa se transformou numa coisa que eu não sabia como eu ia conseguir, que quando eu pensava naquilo já me dava uma tristeza. Então, já é a vibração errada. Você tem que conquistar as coisas na alegria, na gratidão e o triste. E pensava assim, ai, gente, entende? Porque assim, quando você idealiza algo assim, que você acha que é tão difícil de acontecer, aquilo começa a te incomodar, vira uma tristeza, vira um fracasso de uma coisa que você nem fez, assim, nem conquistou. Então, como foi que eu apliquei o soltar? De novo, vamos voltar para a caixinha? Eu também coloco desejos aqui, tá? Desejos pequenininhos, desejos grandes, coisas legais que eu queria que acontecesse, acordos que eu quero que dê certo, pessoas que eu, sabe, coloco aqui e tudo isso. Então, eu coloco aqui também, tá? Essa caixinha aqui não é do problema, é a caixinha de soltar. Então, eu também solto as coisas boas que eu quero que aconteça comigo aqui também. Mas a diferença é que no desejo, ah, algumas coisas a gente não pode simplesmente pedir e esquecer, né? Por exemplo, se você quer. ah, Vamos pensar assim: digamos que você queira um relógio, aqueles smartwatch, que é aquele relógio inteligente, né? Então você tem esse desejo, mas você vai escrever: ah, eu preciso desse relógio porque eu quero isso e quero fazer isso e isso com ele. Eu sempre coloco por que eu quero as coisas que eu quero. Eu não posso simplesmente esquecer. Não. É, na questão dos nossos desejos, a gente tem o péssimo hábito de ficar obcecado pelo desejo ou pelo resultado. Então vamos lá. O relógio é algo que eu quero comprar. Então seria obcecar no produto que eu quero comprar. E do outro lado, a gente tem uma conquista um pouco diferente, que seria, por exemplo, eu quero emagrecer, ou eu quero pegar massa muscular, né? Ter um corpo definido de academia. A gente vai começar a obcecar no resultado. Ah, eu quero ficar tantos quilos, ah, eu quero. Entendeu? Então, assim, a obsessão, tanto de um lado como do outro, é errada. O que é que a gente tem que fazer? Anota o que você quer e por que você quer. Entrega para Deus na caixinha, tá? Isso é o soltar. Mas no caso do seu desejo, você vai fazer o seguinte: você vai obcecar, tá? Porque a gente vai. Parece que a gente funciona na base da obsessão. Você vai obcecar pelo processo. Você vai ficar obcecada pelo trajeto. Então, como seria isso? No caso do relógio, que é algo material, você vai pesquisar o preço mais ou menos que aquele produto tem. Então, você vai olhar suas finanças, você vai ver o que é que você pode fazer para chegar nesse valor.
onde você pode economizar, ou que dinheiro você pode investir ali. Então, assim, você vai colocar como meta aquilo e você vai cuidadosamente fazer o processo de conseguir aquela compra, ok? Se for no caso de uma coisa maior, assim, um carro, uma moto, então você vai também ver as formas de aumentar a sua renda, ter uma renda extra, vender uma coisinha. Então, assim, você vai ficar obcecado pelo processo para alcançar aquele resultado. A forma que aquele carro, aquela moto ou aquele relógio vai chegar em você é Deus que sabe, entendeu? Porque a gente fica dizendo assim, ah, eu vou. Pronto, eu vou dar um exemplo. Eu queria trocar de celular. Meu celular tava com, anterior estava com problema na câmera. Então, eu vi o preço que seria. Eu comecei a me organizar, escrevi na caixinha e eu achei que eu ia comprar na loja. Mas aí aconteceu de um amigo me procurar e dizer: Olha, eu quero trocar o meu celular, vamos fazer uma troca? Eu te dou o meu e tu me empresta o teu cartão de crédito e eu compro o meu. O que é que tu acha? E eu fiquei, claro, entende? Então, assim, nesse caso, eu inclusive nem paguei pelo celular. Eu só fiz, só prestei um favor ali, né? Eu tive ali uma. Dei confiança da pessoa usar o meu cartão, ok, mas era uma pessoa que eu confiava. E pagou tudo direitinho, eu fiquei com o celular dele, ele ficou com o celular novo. E para mim, o meu problema com o celular não é que eu queria um celular novo, eu queria um celular que tivesse uma boa câmera. E é esse que eu uso até hoje, que estou falando aqui com vocês, me filmando. Entende? Então, nessa caixinha aqui, gente, eu tinha escrito que queria um celular. E falei o motivo, porque o meu motivo foi: eu quero uma câmera. Porque a minha câmera tava com problema, eu tinha um iPhone 7. Aí ele tava com a câmera tremendo, sabe? Não conseguia filmar, não conseguia tirar foto, tava horrível. E aí eu fiquei agora com um 11, que foi do meu colega, né? E ele comprou para ele um mais recente para ele, né? Mas para mim, o meu motivo, eu ganhei o celular, entende? Então, assim, eu não fiquei pensando, ah, eu quero um celular, ah, como é que eu vou ter? Porque se você começar a pensar no como, no resultado, você vai começar a ver milhões de formas de aquilo não dar certo. Porque você só tá vendo o que você tem condições. Eu tinha condição de pegar esse valor todo e pagar no novo celular? Não, naquele momento eu não tinha. Mas aí apareceu uma oportunidade que gente, eu jamais poderia imaginar que aquilo aconteceria. Entende o que eu tô falando? Então, onde é que estava a minha atenção? No processo. Eu já estava assim me organizando para comprar um, vendo onde eu podia economizar, como eu poderia fazer um pouquinho mais de dinheiro e etc. E eu, super ali entretida, envolvida no processo, o resultado veio inesperadamente. Já saindo do material e vindo aqui para o corpo, né? Como eu tinha dito anteriormente, sobre emagrecer, sobre engordar, essas coisas, você vai também, você vai ficar obcecada pelo processo. Nesse momento, inclusive, eu estou em processo para alcançar um objetivo. No caso, eu fiz tratamento com isotetrinoína por causa das espinhas que eu tive no rosto. E o ressecamento atingiu meu cabelo. Então, meu cabelo tá bem ressecado. Então, eu comecei a ficar triste. Ah, meu cabelo. Ah, meu cabelo. Gente, a minha pele foi salva. Então, assim, eu vou pular de um problema, que era as acne, né? As espinhas. Eu vou pular de um problema para outro problema? Não. Vamos curtir, o meu rosto tá lindo. Saiu todas aquelas espinhas, aquela inflamação. E agora o meu cabelo tá em processo, gente. Inclusive, eu tô experimentando novos cremes. Eu tô vendo, conhecendo mais sobre a fibra do meu cabelo, do que ele precisa. Então, assim, é um processo. Eu não vou ficar obcecando, ah, eu queria que meu cabelo estivesse assim. Sim, querida. Não é essa jurisdição. O que você pode fazer no momento é cuidar e aprender sobre tudo que seu cabelo precisa. Entende? Então, muitas das vezes que a gente está em sofrimento, a gente está tentando controlar uma situação, controlar um resultado e, inclusive, que é mais perigoso, controlar a ação de outras pessoas, que é o pior de todos, né? Porque a gente já não tem controle da nossa própria imagem dos outros. Nesse aspecto de ficar obcecada pelo processo,
Uma outra forma de entender seria ficar obcecada por quem você é tendo aquilo, entendeu? Já pega aí a questão da identidade. Por exemplo, se você quer, eh, seu planejamento é ganhar mais dinheiro. Então, ao invés de você ficar pensando, ai, mas como será que eu vou ganhar mais dinheiro? Como será que. Mas será que eu vou conseguir? Não, você vai ficar pensando assim: como eu estaria vivendo hoje se eu recebesse X valor? Se eu ganhasse X valor, como é que eu seria? Como é que eu administraria esse dinheiro? Onde eu aplicaria? Então você vai começar a construir a identidade, a versão de você que tem aquilo que você quer. Entendeu? É aí que você tem que se fixar. Em relação a desejos, em relação a construção de si, construção de habilidades, você tem que ficar obcecada pelo processo e pela sua identidade, já tendo aquilo que você quer. Esse é o segredo. Você já sabendo que soltar é o oposto de controlar, então você vai começar a prestar atenção nos aspectos da sua vida no dia a dia. Qualquer coisa que tire sua paz, qualquer coisa, uma irritaçãozinha, um estressezinho, você já tem que pensar, o que é que eu tô querendo controlar aqui? Por que que eu tô frustrada? Gente, se você tá frustrada é porque você tinha uma expectativa. Se você tinha uma expectativa, você já queria estar no controle. Entende? Então, esses exemplos pequenininhos no dia a dia vão surgir aos montes para você praticar o soltar. Nem todas as situações você vai perceber, tá? Porque é um processo, você está começando agora, então vai ter coisa que vai tirar a sua paz, e no fim do dia você vai ficar, nossa, o dia hoje foi. E você não percebeu que você só está assim porque você não soltou. Isso acontece comigo, inclusive. Depois é que eu penso em retrospecto, assim, o que foi que aconteceu? E muitas das vezes eu nem sei. Mas no outro dia, uma coisa ou outra que eu tenho aquela percepção, é nisso que eu vou trabalhar. Não é o que tá vindo para mim a nível consciente. Eu vou me preocupar com as coisas que eu não tô sabendo soltar, que eu nem sei o que é. Não vou, gente. Eu só vou me atentar quando aquilo falar, Mas é diferente quando você põe a sua atenção no aprendizado. Você acorda assim, hoje eu vou prestar atenção se eu tô tentando manter o controle. Já muda a intenção do dia, gente. Já muda tudo. Então, quando vier uma situaçãozinha ou outra, você vai saber. Deixa eu dar um exemplo do que aconteceu comigo esse fim de semana. Eu e meu marido, a gente está frequentando um grupo, assim, um motoclube. Então, a gente está ali naquele processo de avaliar, de a gente avaliar o motoclube avaliar a gente para ver se a gente vai entrar. Então, a gente ainda está vendo como funciona, as regras e tal, e a gente já conseguiu dar um passeio, assim, sabe, com todo mundo de moto, cada um nas suas motos, sabe? E aí tem aquela regra, como é que a gente se comporta no trânsito e né, no trajeto que a gente faz. Então eles têm código, tal, enfim. Então chegaram pro meu marido, porque eu sou a garupa, né? Chegaram pro meu marido e falou assim: ó, a gente quando fizer isso, significa isso. Quando a gente fizer isso, significa isso. E eu super atenta, querendo saber as instruções também. E eu, uhum. Quando foi na hora da gente ir, né? Tem ali a pessoa que é o líder da frente, tem a pessoa que fica atrás, e a gente, como é o novato, a gente ficou por último. Atrás da gente, só a pessoa que fica guiando, né? E ó, o que as pessoas da frente estiver fazendo, você vai se atentando aos sinais e faz também para quem vem atrás. Beleza. Gente, eu fiquei. Eu, quando venho de moto com meu marido, eu sempre fico sentada olhando para as coisas, tipo, sabe? Mas, nesse dia, eu fiquei atenta, olhando cada sinal e tal. Eu falei, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E depois, é, quando tinha a formação, assim, e eu falei, não, acho que tem que ir para lá. Não, eu acho que tem que. Gente, meu marido não foi instruído para fazer tudo isso. Por que eu tava me preocupando? Eu, quando saí do. Quando a gente chegou no nosso destino, eu fiquei com dor de cabeça. Eu cheguei com dor de cabeça, ai, minha cabeça doendo. E ainda não tinha percebido que eu fiquei a louca, a controladora, querendo saber cada sinal. A gente novato. Querendo saber cada sinal, se a gente estava na formação certa e etc e tal. E olhando pra frente, pra trás, enfim. E viajando assim, ó. Porque eu vim aqui, ele tá aqui, eu fico aqui, eu fiquei assim. Olhando assim, ó. Querem controlar as coisas. E ele e meu marido, assim, ó, tranquilão, né? Porque, gente, meu marido é tranquilíssimo. E tipo, ai, curtindo ali a vibe, tipo, uau, rock and roll. Blá, 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 blá.
E ele fazendo sinais. E eu, gente, pra quê? Fiquei dor de cabeça. A gente fez o passeio. Na volta, que eu já fui sentando assim, eu percebi. Eu falei, peraí, calma. Por que eu tô tentando é, dar palpite, controlar, ver os sinais se eu sou a garupa? Eu tenho que só sentar e curtir a vibe. Meu marido tá atento. Ele tá ali vendo tudo. Entendeu? Inclusive a vista dele está limpa. Eu tenho o capacete dele na minha frente. E eu ver uma. Gente, o que é que eu ia ver que meu marido que não fosse olhar? Sabe? Aí eu falei assim: não, peraí. Eu acho que eu estou segurando aqui, querendo controlar. O quê? Pra quê? Então só sentei e relaxei. A gente chegou bem. Meu marido, lógico, se deu super bem, a galera super elogiou, ele conseguiu fazer as coisinhas tudo certinho, não teve nenhum erro, nada. Tudo certo. Com minha ajuda ou sem minha ajuda, sendo que não precisava da minha ajuda. Eu só precisava curtir o momento. Então, assim, quantas vezes na nossa vida a gente deixou de curtir o momento, ou de ter um aprendizado, ou de prestar atenção em algo importante, porque a gente estava tentando controlar uma coisa que não estava na nossa mão. Eu não era o piloto. Aí, pegando esse nicho aí, ó, tem coisa que quem está pilotando realmente a nossa vida é Deus. É a vida no seu curso. São as leis que já estão ali estabelecidas que, se você sentar na garupa, vai dar tudo certo. Só olha, só curte o trajeto. Faz aquilo que te cabe. De resto, solta. Solta. Entendeu? Então é isso, gente. Só recapitulando, assim, as frases mais, né, que a gente precisa manter na nossa mente, é que soltar é o oposto de controlar. Quando você está frustrado com algo, quando você está vendo que aquele problema não resolve, parece que você está num beco sem saída, realmente você está. Você está no beco sem saída, porque aquele resultado, do jeitinho que você achava que era a melhor alternativa, não é. Se você soltar, por exemplo, você está aqui assim, a parede, né? Aqui, você, ai meu Deus, e agora? Ai, eu não consigo. Aí se você solta, né? Escreve na caixinha, coloca lá. E aí, a vida vai fazer assim: olha, nessa direção aqui, ó. Aí você, por ali. Entendeu? Igual aquela história, né, de Jesus, que eles estavam pescando, né? De um lado não tinha peixe. Aí Jesus joga pra cá, rende. E eles, ai, pelo amor de Deus. Eles não jogam. Jogaram, veio o peixe, entende? É tudo isso. Às vezes você tá encrencando com uma coisa que você acha. Você, com o pouco que você sabe, na sua visão ali, ó, que só vai para dois lados. Passado e futuro. Um futuro que nem existe. E o passado, que são experiências que você teve, que você acha que é daquele jeito, tudo que tem que ser resolvido é daquele jeito. Gente, ó o horizonte, ó a vida abundante. Do mesmo jeito que a abundância de vida, você não acha que ia ter uma abundância de resultados, não? Ou de alternativas, não? Larga esse problema aí na caixinha. Compra uma caixinha, gente, eu juro a vocês. Ou nem precisa comprar caixinha, tá? Pega uma caixinha de sapato. Essa aqui, eu comprei essa caixinha bonita porque eu dei um presente de aniversário pro meu marido aqui e falei assim: olha, me devolve a caixa. Fica com o presente, mas me dá a caixa, que eu vou precisar da caixa. Pronto. Escreve o teu probleminha aqui e solta para Deus. Escreve teu desejo aqui, o teu resultado bonitinho aqui, aquela coisinha gostosa que você quer viver. Escreve aqui, solta o resultado e fica obcecado no processo. Esmiuçando ali como chegar até lá, no que você pode fazer hoje. Entende? O que, é que você pode fazer pelo seu sonho hoje? Essa microação que você acha que, ai, faz. Entendeu? Você abrindo uma portazinha assim, eu só tenho essa porta. Abre, que vai ter mais. A vida vai começar a te trazer infinitas possibilidades. E no dia a dia, vai prestando atenção. Acorda já com essa intenção, sabe? Ai, o que é que eu posso soltar hoje? O que é que as coisinhas que eu vou encrencar hoje que eu posso soltar? Você já vai ficar ligada. Tem coisa que vai passar batido. Quando você ficar irritado ou frustrado, você já sabe que você já perdeu ali
uma chance de soltar alguma coisa. Mas não precisa ficar aí, tá vendo como eu sou? Não, gente, não é assim. Você aprendeu a agir assim, está sendo assim, mas você não é assim, não, tá? Sua essência em Deus está intacta. Um ser perfeito. Você sabe voltar a ser assim. É só soltar o controle. Solta o leme do barco. Bebe água. E é isso, gente. Aqui é a Nerissa. Neste canal a gente fala sobre reflexões da vida, sobre espiritualidade, metafísica, experiências de vida. Que aqui é meu diário aberto e público para todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.